Olha esse negócio da canetinha falhada, que é isso aqui, ó. Que é tipo usar o pincel com pouca tinta, e esse falhado, ele cria uma textura que eu adoro usar no meu trabalho. Então é o que eu faço. Ó, já não deu para localizar mais ou menos algo semelhante aqui com aqui? Por que é importante fazer isso o mais abstrato, o mais simples possível? Primeiro, para garantir, ó, a composição. Eu não permito, quer dizer, vou permitir hoje, porque vocês estão começando, mas que os alunos finalizem uma pintura sem ter controle da área onde essa pintura vai ocupar no papel. Isso quer dizer o quê? Que primeiro tem que pensar na composição. Nem que seja uma composição bunda igual essa, que ele está centralizado no meio da página, mas pelo menos não está tocando sem querer a cabeça aqui, não está um lado encostando no papel, sobrando um lado muito grande atrás, sabe? Ele tem minimamente coerência na coisa. Então, essa etapa é basicamente para encaixar o desenho, acertar o tamanho do desenho, as extremidades do desenho, para daí começar a desenvolver mesmo, lapidar esse desenho. Certo? Então agora o que eu vou fazer? Vou pegar o tom um pouco mais escuro e vou continuar desenvolvendo, só que agora com uma forma um pouco mais fiel ao que está ali, já para dar uma cara mesmo. Olá, tá filmando? Tá só... Ah, tá filmando mesmo. Tá filmando, agora... Tá. Legal, então muito bom saber, porque fica muito mais perigoso o que eu vou falar agora. Não, se está filmando, não vou nem fazer passo a passo, porque daí vai ficar legal o videozinho. Então agora eu vou lá, ainda não vou pegar na pinça aqui, mas vou pegar mais no meio do pincel, tá? Essa coisa de pegar diferente no pincel é tudo em função de tirar um pouco do meu controle, para que eu consiga soluções mais inusitadas. Eu sempre tento encontrar uma solução o menos óbvia possível para fazer as coisas mais óbvias, sabe? Porque daí ela começa a criar um interesse, às vezes diferente. Então, ó, ao invés de desenhar o olho desenhando o olho, eu vou fazer uma mancha em cima, vou fazer uma mancha embaixo, vou puxar uma pincelada assim, vou tacar, sabe assim, uma hora eu começo a destruir o trabalho, mas esse destruir o trabalho é para tirar a previsibilidade. Porque depois do que eu tiver que contornar essas coisas, acaba me obrigando a criar uma forma meio única para essa pintura, ao invés de fazer sempre o mesmo rostinho, o mesmo narizinho, a mesma boquinha. Então, geralmente eu estilizo mais também, mas na primeira demonstração eu mantenho, amanhã eu estilizo mais. Hã? Ficou um Hitler? Quando ficou mesmo. As coisinhas ainda. Não, mas não vai ficar até lá. Pronto, virou um chato agora. O Groucho-Marx, pronto. E isso ainda não é a pintura, tá? Isso é a marcação. O desenho, né? O professor de pintura a óleo que ele me colocou nesse esquema e nunca mais saí. De vir... Chama Marcos Cláudio, professor lá do Plenaire. É um ateliê de São Paulo. Professor de retrato a óleo. Bem legal, se vocês tiverem de oportunidade de conhecer lá e tal. Que é de vir com esses pontos, com essas pinceladas marcadas, você marcar os pontos principais do rosto e a distância entre os elementos. Para você não precisar ficar dependendo do desenho, para você usar essas paradas para saber onde é que começa e onde é que acaba a forma do seu trabalho.
Marcos Cláudio, sofri muito na mão dele até entender que era pro meu bem. Eu queria sair desenhando e ele... Não. Muito ansioso. Volta lá pro rostinho. Volta lá pro marcação. Tá, então até aqui, mais ou menos... Dá para eu olhar ali e ver o que está acontecendo. Beleza. Eu diria que aqui eu já tenho uma estrutura, uma composição, uma estrutura do rosto e já está razoavelmente reconhecível. Quando você olha aqui, você percebe a semelhança já. Então agora daria para eu começar a tirar o branco do papel. Tirar o branco do papel se resume basicamente fazer uma veladura. Veladura na linguagem da pintura a óleo é uma camada transparente em cima de algum lugar ou em cima de tudo que rebaixa o valor tonal, desce o valor tonal. Então aqui tem que tomar muito cuidado nessa hora, quando for fazer isso, para... Entendeu? Pronto, agora vocês podem ir para casa, é isso que eu tinha para ensinar para vocês. Eu bati ali. Não, eu tenho a manha de fazer isso sem perder o desenho. Se vocês repararem, conforme for secando, eu tenho a manha de colocar água suficiente para não perder. Tá vendo que vai secando e eu tô vendo tudo que eu preciso aí. Então isso aqui é um jeito de descer o valor tonal, meio que na marra, né? E criar as texturas agora, ó, esse pincel mais durinho, dá pra... Sabe, texturas de pincelada, assim, ó. Mas é difícil não perder a referência nesse momento, né? Cara, ó, olho, nariz e boca estão aqui, a forma geral tá aqui, sabe? Mas eu sei que dá medo. Eu até, inclusive, eu vou... Lá é mais fácil também. De ver, né? Você vê que já dá pra ver a sombrinha do olho, nariz e a boca? É isso. Mas com certeza é algo que vai um tempo se acostumar e ter a coragem de meter o pincelzão mesmo em cima do rostinho que você acabou de desenhar. Mas parece que não vai dar certo. Eu costumava até falar para um aluno, puxa uma banca de aposta aí para ver se a galera aposta contra. No começo, daí no final eu inverto a situação e finalizo. Porque geralmente ele fala, professor, se fosse o meu trabalho já tinha jogado fora e começado o outro. Então, vou aprender a ter fé no processo. Isso quer dizer o que então? Por que eu tenho que escurecer antes de começar a clarear? Se eu tacar um tom claro, opaco, numa área clara, claro com claro não dá contraste. Ou eu escureço e daí taco um tom claro no escuro, ou não adianta muito, na verdade, construir luz em cima de uma área de luz já. Então é aqui que o aquarelista no coração de vocês vai chorar, cara. Porque quem está acostumado a fazer aquarela, você passa tanto tempo se treinando para recortar as áreas de luz, daí vem um xarope, pega um pincel desse tamanho e fala, não, mano, passa em cima de tudo, se for, depois a gente põe luz aí. Então assim, eu sei que vai rolar um conflitinho para quem já está acostumado, mas depois eu vou até defender o gouache, porque para muitos alunos aquarelistas, depois eu corto. Muitos alunos aquarelistas que vieram estudar gouache comigo, e eu mesmo percebi isso, falaram que a vantagem de ter estudado gouache depois de ter voltado para aquarela é que você aprende a colocar tinta, a carregar a tinta quando você está pintando com gouache. Às vezes quando você está estudando aquarela, fica uma tendência de fazer tudo muito pastelzinho, aguadinho, sabe? Camada aguada em cima de camada aguada. E quando você acostuma a pintar gouache e volta para aquarela, você fica muito mais generoso na carga de tinta. Você tem coragem de catar você acostuma a tacar um vermelhão, não sei o quê. E daí você começa a fazer isso na aquarela também, porque ela funciona. Então isso foi o que eu percebi de alunos aquarelistas que começaram a estudar gouache comigo e falaram, eu tô chegando e tacando uns nacos de tinta lá que eu nunca faria antes de ter pintado com gouache, né? Mas tem gente que aprende a fazer isso na aquarela sem precisar ter passado pelo gouache, então não é obrigatório.
Beleza, nessa etapa agora, criei texturas, criei pinceladas soltas, criei manchas, só que agora eu tenho que, antes de começar o opaco e trabalhar as áreas de meio tom e luz, lapidar melhor o desenho. Porque por enquanto é uma anotação do desenho, ainda não é a coisa está faltando aqui, né? Então eu vou pegar agora um pincel menor, pegar a tinta. Agora eu vou dar o high five no Jake na parte de baixo da escada. Que agora eu vou pegar o pretão mesmo e definir o que falta. Daí depois eu vou construir vou colocar o branco, voltar para o meio tom, né? Ali, e daí subir a luz, certo? Então agora eu estou desenvolvendo a metade transparente das chaves de valor tonal mais baixas. E é isso aí. Então vamos lá. Falar não finaliza a pintura. Uma coisa que eu aprendi que foi a muito custo é pintar e falar, cara. Tentar, eu vou falar pra vocês. Beleza, falar eu já falo pra caralho mesmo, não consigo evitar. Mas é difícil falar e pintar sem perder o fio da meada, assim. Isso não quer dizer que eu não perco. Só quer dizer que às vezes eu dou um silêncio, assim, fico meio tentando recapitular onde é que eu tava, assim, sabe? Improvisa e tal. Sou o rei do improviso. Ó, pra evitar a linha, o que eu faço às vezes quando eu preciso da linha? Você vê que eu delimitei a área da orelha, mas daí já puxei e transformei numa mancha? Então evita contornar muito quando você vai para a área da pintura, né? Dá pra ver dali. Tô assistindo online. Isso aqui chama froti. Oi? Tem perguntas do Facebook. Não, mas tá passando online? Não, cara, Deus me livre, um dia eu for fazer uma palestra na Quanta lá, e daí eu cheguei, estava filmando e tava streaming, tava passando direto lá. Daí eu fui, mano, mas quanto tempo tá aí? Desde o começo, eu fui, vixi, aí, tinha falado umas abobrinhas lá. Tá vendo? Essa busca pela textura eu estou o tempo todo fazendo. Porque é nessa falta, é agora que eu posso brincar dessa forma. A partir do momento que eu começar a colocar luz e trabalhar mais sutil, não dá para fazer isso com a luz. Senão eu estrago tudo que eu fiz. Então, tem uma hora no começo, quanto mais no início da pintura, mais liberdade você tem de jogar tinta, de fazer textura, de puxar pincelada. Quando você põe o branco e começa a definir as áreas opacas, você já perde muito do que você podia fazer. Então aproveita para criar as texturas nesse momento, tá? Não vai pintando certinho e deixar para no final ficar muito louco, que não rola. Se for brincar de ser criança e se sentir artista, é agora o momento, assim. Vamos lá. Uma coisa que ajuda também um pouco é afastar e olhar de longe, tá? Então, às vezes, é bom, principalmente se você está trabalhando em pé, ou se você está, sei lá, no estúdio, mas se tiver muito tempo sentado, às vezes é bom que levantar, dar um passinho para trás, para ter uma noção melhor do que está acontecendo, e daí volta. Bati? Boa, tá boa. Não. Foi mal aí. Tá muito perto aqui. Foi mal aí aos internautas. Desculpa aí, internauta. Milhares de pessoas estão assistindo. Desculpa aí essa falha. Foi culpa minha. Fez a primacia. O ao vivo tem disso, né? Ao vivo tem disso, cara. Bigodeira. Mas vocês estão reparando a coisa de não desenhar nada, necessariamente, assim, né, desenho na forma mais convencional de enxergar?
E como a expressão e a estrutura e a coisa vem surgindo, mesmo sem essa preocupação de catar e ficar fazendo desenho. Isso eu tento enfatizar bem na aula, porque teria me ajudado muito se alguém tivesse feito isso por mim quando eu era criança, sei lá. Eu nunca, não é que eu pintei assim a vida inteira, né? Teve um período que eu pintava realista mesmo, e copiava, não pensava muito na forma. Eu acho que essa maneira que eu passo é uma maneira que você aprende a pensar mesmo no que você está fazendo, mais do que só tentar copiar para chegar no resultado X, né? Tem uma técnica no óleo que se chama frottis, que é meio que pegar, põe uma carga de tinta e espalha assim, com o pincel. Tem até, sabe, um pincelzinho que você vê na papelaria que é meio um leque, bem fininho? É pincel de frottis. Ele não é um pincel que você molha na tinta. É um pincel que você põe a tinta com um pincel mais largo, daí você pega ele e espana, para fazer um gradiente, um esfumaçado, uma névoa, um negócio assim. Então você pode usar o próprio pincel chato. Bob Ross, cara. Bob Ross é o cara do frottis, da nuvem fofa, do fogzinho em volta da cachoeira, né? Aquelas coisas. E um jeito de usar o frottis é pegar no fim do cabo, porque daí você usa mais aqui, assim, sabe? Você tentar fazer um frottis assim, você tem que usar o braço. É ruim. E aqui você mexe o pulso, assim, ó, e já vai. Bob Ross. Você já viu o Bob Ross Remix? Que é ele cantando? I believe. Não? Eu não sei, cara. Talvez eu tenha visto. Cara, é bem legal. Você. Cara, eu até compartilhei, né, quando eu vi isso aí. É o Bob Ross Remix. Eles pegaram sabe esses softwares, acho que autotune, o negócio que meio que afina, e puseram uma melodiazinha e foram editando, e vários trechos deles virou uma música, assim. E é uma música good vibes, de tipo, mano, vamos pintar, que pintar é mó legal, pô, coração, isso aí. Depois a gente acha aí, eu vejo ele põe vocês ouvirem enquanto vocês pintam, porque é motivacional. É verdade, cara. Já rolou muito essa TV. Ele fala uma hora, como é que é? There are no mistakes, only happy accidents. Existem erros, existem acidentes felizes. Então, ó, eu muitas vezes, quando estou olhando meu trabalho, vocês veem essas pinceladas vindo não sei de onde e não sei pra onde, eu coloco, tipo, aleatórias, às vezes, assim, só pra destruir toda a previsibilidade mesmo da coisa, pra construir a luz numa textura. Porque o que acontece? Agora eu vou começar a fazer o volume. Ai, meu Deus. Eu olho no relógio e fico assim. Eu já tô agora do meio pro fim. Eu vou começar a fazer a luz opaca e eu não sei o que vai ficar, o que vai ser coberto exatamente. Por isso que eu ponho o máximo de textura possível, porque eu sei que depois que fizer a luz, algumas coisas vão sobrar. Tipo, sei lá, esse respingo vai acabar sobrando, ou aqui, ou essa textura. E daí, dessa forma fica bem mais rico o trabalho. Sabe assim, eu vejo pelo menos. Foi o resultado que eu busquei. Vou usar o branco da Winsor Newton, que eu tenho umas bisnaguinhas aqui ainda. I believe. Vou cantar o Bob Ross. Se eu cantar, vocês vão fugir daqui. Eu sou um desastre. Que marca de tinta de guache você costuma? Cara, eu uso o Talens, que é o que eu mais tenho usado, e quando eu viajo eu compro os Winsor Newton, que aqui é muito caro, mas a bisnaga é melhor para plein air, né? Puta, fazer plein air com vidro. fazer plein air com vidro é ruim, você tem que ficar abrindo, pegando com a paleta, limpando, e daí a bisnaga você arde no dente, às vezes aqui, põe, fecha aí. É verdade. Então vamos lá. Agora então eu vou iniciar a camada opaca, certo? De novo, então voltei com o fim para o meio do degrau, para o meio da escada. Vou preparar o meio tom opaco, que seria o cinza inicial, só que composto de branco e preto. Aqui, ó, para mostrar.
Branco. E agora vamos começar a colocar. Eu costumo brincar, fazer um trocadilho que é testa na testa, o tom. Por quê? Porque geralmente a testa recebe a luz principal. Porque a luz, sei lá, 80%, 90% dos casos a luz vem de cima, né? Então, se a testa vai receber a luz principal, é uma área que você vai ter que trabalhar até o fim, porque ela vai estar quase branca. Então, você pode testar o tom nessa área, porque você vai ser coberto. É por isso. É que se pegar uma luz do Frankenstein de filme de terror que é de baixo para cima, a testa vai ser escura, daí você não faz isso, né? Tem que ter coerência também na coisa. Então, aqui como a luz principal tá aqui, então eu vou testar o tom aqui, ó. É um primeiro meio tom, testa na testa. É o primeiro tom, você vê que ele está bem escuro ainda. Então eu vou começar a usá-lo para mapear a minha área de luz. Curiosamente, na pintura opaca, assim, de valor tonal, o cinza opaco, ele fica com um tom azulado. Você vai perceber, ele vai parecer azul. Quando tiver... É um cinza frio. É um cinza frio, porque o cinza transparente é quente por causa do tom do papel. Então, por contraste, ele parece azul, mas não é azul, é cinza, cinza. É acromático. É isso. Outra coisa, né? Comecei opaco, diminuí a água imediatamente, tá? Então já é quase você nem pensa mais para fazer isso. Tipo, é curioso ver dali. Às vezes também quando dá, ó, antes de secar a tinta, eu posso fazer uma pós-edição na mancha. Ó, um frotezinho aqui para espalhar um pouco o tom. Tá vendo? Fazer um gradientezinho. Antes de secar. É uma técnica do óleo, né? No óleo chama-se blending, isso. Quando você põe uma tinta e daí a de baixo não secou, e você mistura a tinta de baixo com a de cima na tela. Os impressionistas faziam muito isso, né? Eles punham as cores puras aqui, daí eles iam colocando na tela e eles misturavam às vezes na própria tela, fazendo o blending. É uma fusão entre os dois. Fusão Dragon Ball. Eu não sei quem assistiu Dragon Ball, eu assisti. É nóis. Vou fazer o Son Goku, Son Kuririn, a gente faz aqui o... Ele falando Esse é o nome. Curi. Pegar mais preto. Tá acabando. Nem precisa de tanto. E não tenho preguiça de limpar a paleta. Acabou, já faz imediatamente isso. Igual lavar a louça. Acabou de comer, você já lavar a louça logo depois, não vai dar preguiça. Assim, sabe? Você deixa ela na pia, cara. Vai acumulando. Então, eu tenho mil metáforas e analogias da pintura para a vida prática. Acho que eu avancei para um tom meio claro demais. Então vou descer um pouquinho o degrau, que eu acho que para a primeira mancha do nariz está muito claro esse tom. Isso é uma coisa que eu percebo enquanto eu vou fazendo e já corrijo. Então, sei lá, ó, tá vendo como é um tom mais escuro? Também, ó, pincel meio seco. Olha.
Tá saindo, né? Ô Juliano, qual brush que ele usa? O brush Pictory. É. Você falou, né? Brush de corrente. Não tem brush de corrente. Nossa, eu lembro quando eu vi esse brush, é o brush de corrente com sensibilidade à pressão. Você aperta e ele fica maior, você vai diminuir e fica... Pô. Aqui, por exemplo, que o tom vai ficando mais escuro, mas eu não quero vir com a carga de tinta muito pesada, eu vou usar o frotty também. Tá vendo? Para clarear a parte de baixo, ó, com o pincel com pouca tinta. Daí vai formando até umas achuras, tá vendo? Do pincel. É o bom que olhar para lá, eu não preciso ficar levantando. Uma dica bem comum de ouvir de plenerzeiro, galera do plener ou da pintura mesmo, é franzir o olho. Você já ouviu falar? Você aperta o olho assim e bate na referência, que franzir o olho vai limar os detalhes. E daí você vai ver melhor as massas de claro e escuro. Elas vão se destacar mais. Quando a gente olha com o olhão aberto, a gente vê muita informação. Então dá essa... Principalmente plener, diminui a entrada de luz. Daí borra. Principalmente plener, que tem informação em excesso, né? Você está olhando o mundo na sua frente. Daí você dá essa diminuidinha na luz e os tons mais escuros e mais claros se destacam e fica melhor de você encontrar o que você realmente tem que pintar. Pra você não se perder nos detalhes, né? Muito do desafio do plener, eu acho que é esse. É você selecionar o que é importante pintar e subtrair o que é só informação desnecessária, né? Que não vai ajudar em nada na composição, mas você põe só porque você está vendo. É muito normal no começo você, por impulso, você colocar só porque está lá, só porque você está vendo. E colocar elementos numa pintura tem que ser um ato consciente de o que aquilo ajuda na composição, o que aquilo está ajudando na ideia. Ah, não ajuda em nada. Então tira. Talvez melhore. Né? Assim, roteiro, cara, eu tenho usado bastante roteiro hoje nos últimos 2, 3 anos aí, para escrever melhor meus HQ. E praticamente todo mundo, escritor, roteirista que fala disso, eles falam da questão do... Cara, se tem uma cena na história que você está colocando, que é só porque você acha que vai ser legal e não está movendo o plot pro fim da história, tira essa cena, porque isso aí é barriga, isso aí Deixa eu ver uma palavra que não seja deselegante, eu ia usar um termo escroto. Às vezes é por vaidade que você está usando, às vezes é por... Ah, eu imaginei que ia ser mó legal aquilo, mas, puta, às vezes quem está mergulhado na história... E na pintura é muito parecido. Ah, vou pôr porque você vê lá, você põe. Você fala, mas por que você pôs aquilo? Ah, porque tava lá. Ficou ruim, sabe? Tava melhor sem. Ou podia estar um pouquinho mais para cá. Então, pensar antes de pôr. Eu falei, Mind's Eye lá dos Bookvik é conceber a imagem na sua cabeça e depois você vai pro papel. Então tá. Vou, para não tomar o tempo exagerado da aula, né? Eu vou avançando aqui para os tons mais claros. Para a chave mais alta, né? De valor tonal mais alto. Usando o tempo que a gente escolheu. Aparece aqui.
eu vi uma vez, acho que eram os gêmeos lá do grafite, fazendo um grafite também fachada do prédio inteiro lá. E eles tinham uma câmera que estava longe filmando e eles tinham um monitorzinho junto para ver o que estava acontecendo, porque lá de pertinho eles não conseguiam ver nada, né? E daí meio que isso que eu tô fazendo agora. Eu tô olhando aqui, eu dei olho lá para ver como é que tá ficando pequeno e falar, legal, tá rodando. Auxilia, o recurso que auxilia mesmo. Reparem também que eu tô tentando manter o pincel grande, né? Não tô indo pro pincel pequenininho para fazer os detalhes. De novo, pus uma mancha ali, né? Antes, vou limpar o pincel, tá vendo? Tirar o excesso de tinta. E agora, antes dessa mancha secar, eu vou fazer um gradiente, ó, na parte de baixo. Tá vendo? Como é que chama isso aqui na pintura? Hard edge, soft edge, né? É uma expressão da pintura a óleo também. A borda suave e a borda recortada. Então, o que eu fiz na mesma mancha? Aqui que eu queria que separasse o queixo, eu deixei o hard edge na parte de cima. E daí a parte de baixo eu queria que misturasse com o queixo. Daí eu fiz o soft edge na mancha, a borda suave. Então a mesma pincelada você pode trabalhar as extremidades dela dura ou macia, né? Soft ou... Eu acho bom falar o termo em inglês, sempre que eu sei, eu lembro, porque a maioria dos tutoriais e da literatura a respeito da técnica da pintura está em inglês. Blog de artista, essas coisas. Então é bom conhecer os termos, porque se vocês buscarem um vídeo às vezes, ou um texto, vocês vão ouvir isso, isso aqui é aquilo lá. Eu já ouvi falar. A outra coisa, ó. Muitas vezes, tá vendo aqui a gola? Existe uma tentação de desenhar esse triângulo e preencher dentro. Principalmente no sentido mais longo do triângulo. Mas eu tento às vezes, ó, se a minha tentação é fazer o triângulo assim, eu vou tentar fazer ele no sentido oposto ao que eu faria, ó. Também para quebrar a expectativa. Sabe? Então, às vezes o nariz é meio afinado vertical, daí, às vezes eu venho com pinceladas curtas horizontais para fazer o nariz, só para quebrar a previsibilidade. Eu estou sempre tentando achar uma forma menos previsível de fazer algo para ver se fica mais interessante, para ver se o cérebro da pessoa que está olhando tem que fazer um esforcinho para entender, né? Isso é um negócio que eu me proponho como um desafio, assim, para mim. E eu acho que criar esses pequenos desafios aí pra gente ajuda a desenvolver muitas vezes tecnicamente do que falar, vou fazer o que eu quero. Eu tento inventar mesmo, umas regrinhas assim, de tipo, então vou pintar. Sabe o cara que termina o jogo e fala, agora eu vou terminar o jogo sem matar nenhum personagem. Vou terminar o jogo sem ser visto nenhuma vez por ninguém. E daí o cara fala, mano, o jogo era só terminar, mas o cara quer se pôr regra a mais. E isso vira algo... acabou a bateria? Diz que tá querendo acabar. Eu tô acabando a pintura também aqui, né? A bateria. Vamos lá. Porque daí a gente vira o limite. Stealth que chama, não sei, eu não sou muito do rolê do game, meus amigos são mais. Não é stealth, que é jogar Tem que ser visto. sem ser visto, isso. Não, eu tenho uma galera que uns amigos meus que são nóia.
Aqui é só o Igor mesmo, cada vez. Só o Igor faz. O Igor não. Vou fazer um pão lá já. É. Um dia. Você é um pão com curry aí, Igor. A coisinha amarela. Sacanagem. Ó, sempre que vocês puderem colocar uma área de luz colada numa área de sombra, já destacou demais. Ela vai ter mais contraste. Então eu coloquei uma luz bem forte embaixo do nariz, daí a tendência é do nariz projetar para frente, né, do que ficar um tom muito semelhante aqui. Se vocês repararem, em várias pessoas, esse cantinho do nariz aqui bate uma luz, às vezes, que ajuda a acentuar a sombra da narina aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É o meu canto, um dos meus cantos favoritos do rosto, é esse pedacinho aqui. Tá vendo? Aparece, aí depois você começa a achar em todo mundo depois, cara. É instigante essas coisas. É igual aquela palavra que você nunca tinha ouvido falar, daí depois você ouve, você começa a ouvir em todas as frases de todo mundo, achar nos livros, você fala, meu, esses dias eu aprendi uma palavra nova aí que eu falei, pô, comecei a ouvir em tudo quanto é lugar. Que eu gosto de fazer também é colocar um tom mais brancão assim, ó, e com a tinta gorda, sabe? Tinta gorda e tinta magra é um termo bem da pintura a óleo também. Eles chamam tinta gorda a tinta densa e tinta magra a tinta diluída, né? Ah. Será que... Consigo com esse aqui. E agora, calma aí, deixa eu levantar sem bater a câmera, dar aquela olhadinha marota, um pouquinho de trás aqui. Agora acho que dá para fazer uns arremates e... Então, primeiro, acho que dá para entrar com um tom opaco, meio que aqui assim. Pegar o preto. Ó, colocar aqui um bigodeiro. Lembra que eu falei que no finalzinho dá pra
voltar e fazer uns arremates. Aproveitar que tá cheio de preto aqui, ó, vou tacar um preto generoso aqui em cima também. Para recortar melhor a cabeça dele pelo negativo. Não sei se dá pra ver lá, mas... Dá. Ah, dá, né? Uhum. Que, cara, isso aí eu aprendi uma vez com uma senhorinha que me dá um sommelier. Que o lado de fora e o lado de dentro da pintura são tão importantes quanto. E muitas vezes a gente supervaloriza o interior da imagem que está pintando e a parte de fora a gente, o de fora é o resto, o que sobrou. E não, mano, a parte de fora é mais importante, que a parte é tão importante quanto. Bom, são 5h17. A gente vai até às 6, né? Então, com aquelas minutinhos a mais, às vezes o pessoal estiver acabando e tal, né? Assim, porque eu vou pedir, então... Eu vou parar esse. Daria para ficar mexendo mais? Daria, mas daí seria ficar colocando firula. Para um estudo, se vocês conseguirem chegar em algo próximo